Agora, dando início à nossa aula de exercícios sobre o descritor 03, vamos iniciar aqui da primeira questão. Questão 1. Veja a planificação de alguns sólidos geométricos que os alunos receberam para montar. A gente tem aqui a Diana, Fábio, Laura, Maria, Paulo e Tânia. Quais desses alunos receberam a planificação de uma pirâmide? Ora, gente, é só relembrar, né? Quais dessas planificações aqui representam pirâmides que a gente viu nas duas aulas anteriores. Mais precisamente na aula 2, tá? Então aqui eu vou deixar para vocês, lembrando que nessa aula de exercícios eu não vou responder uma questão com vocês. Só vou estar dando algumas dicas possivelmente quando necessário, tá? Então aqui nesse momento, nessa questão, você vai apenas observar quais são as planificações de pirâmides, né? Pelas opções, a gente percebe que foram 2 alunos que receberam a planificação de pirâmides, ok? Na questão 2, observe os sólidos geométricos abaixo. A gente tem aqui 4 sólidos. Quais desses sólidos são poliedros? A dica aqui, né? A gente sabe que pelas opções 2 sólidos são poliedros, os outros 2 não são. Aqui nós temos 2 poliedros e 2 corpos redondos, tá? A questão pede os 2 poliedros. Questão 3 é uma questão do Enem, lá de 2012, tá? E vocês vão perceber que no Enem também cai esse assunto. E aí, ele não cai de uma forma tão difícil, gente, tá? Veremos aqui a questão 3. Maria quer inovar sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Aqui, ó, primeira planificação. A gente tem aqui. A gente viu, né, isso aqui na aula 2, a planificação desse sólido. A planificação desse sólido a gente viu aqui na aula 1. Fique atento que ele tem 2 bases, ó. Tá? E aqui a gente também viu na aula 2, tá? Aqui também poderia até entrar com uma ideia também dos poliedros de Platão. Esse sólido 3 aqui. Porém, se você for lá para a aula 2, você consegue perceber ele de forma ainda mais rápida, tá? Então, gente, basicamente é identificar os sólidos. E aí, eu acho que identificando somente o primeiro e o segundo, você já consegue responder a questão, tá? Se você quiser, observa também o terceiro sólido e aí vai com mais certeza para o item correto. Próxima questão, questão 4. Observe o prisma hexagonal. Se o prisma é hexagonal, né, ó, que a base é um hexágono com 6 lados, como a gente está vendo aqui, ó. Prisma hexagonal regular. Então, a base é um hexágono regular, todos os 6 lados são iguais. Dentre as alternativas a seguir, aqui representou uma planificação para esse sólido, gente. É só lembrar, né, aquilo que eu falei lá dos prismas, certo? Lembra que ele tem uma base embaixo, um fundo, né? E uma base em cima, que é uma tampa, tá? Lembrando disso aqui, eu acho que você consegue resolver tranquilo essa questão. Questão 5, questão interessante, questão de tronco de cone. O formato dos doces de uma determinada fábrica tem o formato de um tronco de cone, como indicado na figura, né? Lembrando, né? Tronco de cone, porque a parte de cima, né? Eu tinha um cone originalmente, fiz um corte nele. Quando eu cortei, a parte de cima que eu tirei foi um cone menor e a parte que sobra embaixo, um tronco de cone. Ao fazer um molde em papel para embalar os produtos, deve ter a planificação igual a questão está pedindo qual a planificação do tronco de cone que a gente viu lá na aula 2, tá? Então é só relembrar o que a gente viu e marcar aqui. E, gente, geralmente essas questões caem exatamente desse jeito, tá? Nesse mesmo estilo. Você tem só que lembrar como é a planificação dele e, a planificação é aquela, marquei. E próxima questão, tá? Vamos lá. A questão 6 é uma questão interessante. Um determinado produto é acondicionado em embalagens como da figura abaixo. Olha que embalagem diferente, né, gente? Se essa embalagem ela viesse só aqui, ó, se ela viesse somente do modo que eu estou marcando aqui para vocês,
ela seria tranquila, porque seria estilo uma caixa de sapato. Agora ela tem essa parte aqui, ó. Certo? Ela tem esse bico aqui, né? Que isso que vai dar uma alteração aqui na planificação, que deixa ela um pouco diferente das planificações que a gente já viu. E a questão é exatamente a planificação dessa embalagem, como se ela fosse uma caixa, se eu pudesse abrir ela. A dica que eu vou dar para vocês aqui é a seguinte: vocês percebam que eu vou ter aqui, ó, perceber essa região aqui como se fosse a lateral dela, tá? A lateral dela, eu vou pegar exatamente essa face de cima, essa face da frente, a gente tá marcando aqui para vocês. Agora eu vou apagar a da frente, tá? Ó, da frente eu vou apagar ela, a face de baixo, que a de baixo é igual a de cima, tá? E agora eu vou marcar a face lá de trás, essa face aqui lá atrás, certo? Aqui vem aqui por trás. A gente tem a de cima, a de trás, a da frente e a de baixo. Essa aqui é como se fosse a lateral desse poliedro. E aí, se tu se ligar que ele vai ter 4 faces na lateral, isso vai te ajudar a resolver lá as questões, tá? A resolver o item correto. Além dessas 4 faces na lateral, deixa eu ver se eu consigo fazer elas com cores diferentes. Vou até marcar aqui, ó. A gente tem aqui a vermelha, né, que é a de cima que eu tô falando para vocês. Vou mudar aqui a cor. Vou colocar aqui um azul. A gente vai ter a de baixo, vou marcar de baixo como azul que eu tô falando, ó. De baixo. Agora eu vou marcar as outras duas, a da frente, ó, que é essa que eu tô falando, que é a verde, tá puxando aqui, pega azul embaixo, sobe verde aqui, pega com a vermelha. E também a lá de trás, que é outra verde, ó. Vou fazer até pontilhado ela assim para você perceber. Sobe aqui verde, ó, desce verde, lá embaixo também é verde, tá? Essas são as 4 faces que eu tô falando da lateral. Fora elas, a gente vai ter aqui uma por trás, que ela, quando eu for abrir a caixa, né, ela pode abrir descendo para cá, tá? Meio que formando uma parte assim embaixo. Eu já tô meio que te ajudando nesse ponto, entendeu? A gente tem essa face aqui de trás, que quando a gente for planificar ela, a gente pode abrir ela assim, baixando para cá. E aqui na frente, né, nesse caso aqui dessa questão, você não vai olhar para a parte de baixo azul como eu marquei, ó. Se você for olhar para os itens, bora lá, gente. Questão 6. Essa é uma questão um pouco mais interessante, né? Um determinado produto é acondicionado em embalagens como na figura abaixo. Essa figura a gente não viu um padrão para a planificação dela. Então a questão pede exatamente como seria a planificação desse sólido, dessa embalagem, desse poliedro, tá? A dica que eu vou dar aqui para vocês é a seguinte: você vai observar que ela tem aqui, ó, uma parte em cima. A parte de cima dela seria esse retângulo, tá? A lateral dela, eu vou até mudar aqui um pouco, colocar aqui um azul. A lateral dela, gente, quando vier lá na planificação, pelas opções, tu vai olhar para ela desse jeito aqui, ó. Como se a lateral fosse exatamente toda essa região que eu estou marcando aqui para vocês. Tudo bem? E essa face aqui da frente, vou até mudar a cor também mais uma vez para vocês. Essa face aqui verde na frente, ó, é como se ela pudesse abrir e vir para cá. Quando ela abrir toda essa face verde que eu vou marcar aqui para vocês agora, se abre ela e traz ela para cá para baixo, ela ficaria meio que aqui assim, né, ó. Ok? Essa parte verde vem para cá para baixo, abrindo assim. A gente também vai ter a base, né? Lá embaixo, ó. Lá embaixo é tudo isso, vem até aqui a ponta. Todo esse retângulo aqui de baixo, que é maior que o de cima é só isso aqui, né? Lembra? Ok?
E a gente tem também lá atrás uma face também lateral parecida com essa azul que eu já marquei aqui para vocês. Ó. Tá, ó, essa verde lá atrás é igual a azul. São até opostas, né? E também não esquece que tem um fundo aqui, ó. A parte de trás dessa face aqui que eu vou marcar para vocês. Que é esse fundo. Você vai exatamente abrir ele assim como você abriu essa face aqui para frente, para baixo aqui, né? Essa aqui você vai abrir para trás e puxando para baixo. Também. Quando você abrir, ela vai ficar meio que assim, ó. Tá? Eu já meio que ajudei vocês a responder essa questão. Então agora, pensem um pouco mais e descubram qual é o item correto. Eu achei super interessante essa planificação porque ela é diferente, né? A gente não viu nenhuma parecida com ela. Ok? Questão 7. Mais uma questão repetitiva. Tá? Se você vai perceber, opa, tem base em cima, tem base embaixo. Opa! E a base tem tantos lados, né? Então, tá só botar aqui os lados da base, ó, que eu estou marcando de verde, ó. Ah, tem tantos lados, pronto. Então é tal coisa de base tal, não é isso? Questão 8. O Bruno desenhou em seu caderno a planificação de um cubo. Opa, planificação de um cubo, o dado, né? Qual dessas figuras representa a planificação do cubo? Lembrando que a gente também já viu a planificação do cubo. Só relembrando, né? O cubo, ele até lembra a ideia de um prisma, né, gente? Tá? Então, se você tem um cubo aqui, você vai lembrar que ele vai ter uma base embaixo. Vou marcar aqui até de vermelho. Vai ter uma base embaixo e uma base em cima também. Tá? Então, isso também ajuda na hora da gente perceber a planificação. Tá? Próxima questão. Questão 9. Ao fazer um molde de um copo em cartolina, na forma de um cilindro de base circular, base no círculo, né? Óbvio. Qual deverá ser a planificação do mesmo? Ah, gente. A questão quer a planificação de um copo que tem o formato de um cilindro. Ah, acabou a questão, né, gente? Só tem uma opção aqui que parece com a planificação de um cilindro e no formato de um copo. Você lembra que um copo, quando você desenha um copo no formato de cilindro, tá? O copo não tem tampa, né? O copo tem que ser aberto aqui em cima para poder a gente colocar o líquido. O copo vai ter só fundo. Esse círculo do fundo existe. O círculo da tampa não existe. Ok? Basicamente só isso. E para terminar, questão 10. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. A gente tem aqui, né? Sólido geométrico. A pergunta é, qual é esse sólido? É uma pirâmide? Ou é um prisma, como os 3 últimos itens nos mostram? Tá? Lembra muito bem que em todo prisma tem que ter uma base embaixo e uma base em cima. Tudo bem? Então é isso, gente. Ah, só mais uma dica. Lembra também que em pirâmide as faces laterais são triângulos e em prisma as faces laterais são retângulos, tá? Ok? Acho que agora a gente pode dar tchau para vocês e boa aula, espero que vocês consigam responder todas essas questões, porque esse descritor tá super tranquilo, ok? Vou preparar também uma aula para vocês para o Enem, desse descritor. Vocês verão também que no Enem é tranquilo, mas às vezes a questão melhora um pouquinho mais, tá? Mas também não fica tão difícil. Obrigado e até a próxima aula.